Começando mais um vídeo no canal da Bolívia que me emociona. E hoje, sem muita animação, sem muita alegria, é um dia esquisito. É um dia de sensação que vem muita coisa ruim por aí, cara. Daqui em diante vai ficar muito pesado. Eu acho que é a única sensação que eu tenho pro dia de hoje. Então, eu tô totalmente desanimado, eu tô sem minha menor vontade. Por mim, eu não assistir esse jogo. Sem brincadeira nenhuma, não assistirei esse jogo. Mas eu já deixei de assistir o jogo do Luminense, então preciso estar hoje para assistir essa partida, falar com vocês e provavelmente falar do pior, que é o que acredito que vai acontecer. Então é isso, vamos lá falar dessa partida. Sampaio Correia e ITZ Sport, jogo hoje do Válido pela sétima e última rodada da primeira fase do Campeonato Maranhense, dia 1º de fevereiro, jogo que acontecerá no estádio Nilzinho Santos, jogo este que terá transmissão, né? Esse jogo que vai ter ingresso a R$30, eles não diminuíram o ingresso, mesmo num jogo desse, resolveram não diminuir, estão cagando já pro torcedor, né? Resolveram não diminuir o ingresso, então o ingresso a R$30, jogo que será 4 horas da tarde. Transmissão deste jogo, a transmissão desse jogo acontecerá na TV Sampaio no YouTube, ou quem quiser acompanhar, acompanha em tempo real no GE, ou pelo rádio, mas a transmissão única e exclusivamente na TV Sampaio. Então, como vem ambas as equipes para a partida de hoje, né? A equipe do Sampaio Correia chega de olho nos dois lados da tabela, né? Que o Sampaio pode lutar tanto pela classificação, chances de se classificar, como também acabar indo para a repescagem de rebaixamento. Então, o Sampaio em si, ele não depende só dele, então ele, além de vencer o seu jogo, precisa de uma combinação de resultados, tanto para se classificar, quanto para não cair, que é mais louco, que em tese a base, né, para o Sampaio conseguir se classificar é o Imperatriz vencer o IAP, ter um vencedor de Luminense e MAC, e o Motoclube venceu o Tuntum. Essas combinações de resultados positivas que eu disse agora, e caso vitória do Sampaio, o Sampaio está classificado. Mas, para o Sampaio ser rebaixado, o que precisa acontecer? O Sampaio, se empatar ou perder, praticamente já se coloca nessa disputa, já fica praticamente nesse rebaixamento. Mas, assim, caso o Sampaio, vamos lá, empate o jogo, ele teria que torcer para uma derrota do Tuntum. O Moto vencer o Tuntum, isso já seria suficiente para o Sampaio alcançar 9 pontos, ficar na quinta colocação e não ir para a repescagem do rebaixamento. Para o Sampaio ser rebaixado, ele precisa perder ou ir para a repescagem de rebaixamento. O Sampaio precisa perder, ou se não, em caso de empate ou vitória, como eu já falei, o empate, né, que aconteceu, o Tutu não vença. Se o Tutu vencer, o Sampaio empatando e o Tutu vencer, o Sampaio vai para essa de repescagem. Caso o Sampaio ganhe, que é provavelmente o que vai acontecer, né, o último colocado que não venceu ninguém, o Sampaio teria que torcer para que essa seguinte combinação de resultados não acontecesse, que seria vitória do Tuntum contra o Motoclube, empate entre Luminense e MAC e vitória do IAP. Certo? Essas são as combinações que não podem acontecer, mas principalmente o Tuntum, que está nessa disputa direta, não vencer ou empatar sua partida, porque se o Tuntum vencer ou empatar e o Sampaio não vencer, já era. Essas são as combinações que o Sampaio precisa ter já para isso. E o ITZ? O ITZ Sport está rebaixado, caiu na última rodada quando perdeu para a equipe do Luminense fora de casa, e com isso só resta a equipe do Luminense jogar pela sua última partida e em busca da sua última vitória, para evitar que ele entre no limbo de equipes como Comerciário, Bacabal, Americano, São José de Ribamar e outras, e Tinga também, e outras que terminaram a primeira fase do Campeonato Maranhense sem nenhuma vitória, certo? Então, a única coisa que o ITZ pode fazer hoje é entrar para não ficar neste limbo negativo, que eu acho também
muito difícil. Não é a pior campanha disparado, né? A pior campanha é do São José de Ribamar em 2023, com 7 derrotas. Não é o caso, já que a equipe pelo menos empatou uma. Porém, lutar para evitar esse tipo de essa marca mais negativa do que já está. E aí que tem a questão, como vem a equipe do Sampaio Corrêa para essa partida, você já vai vendo aqui a escalação provável, mas o Luciano Quadros, ele deve abrir mão dos 3 zagueiros, graças a Deus, porque é uma tática que só deu certo contra o Tum-Tum, e em tese, no primeiro tempo, deu certo e não deu certo, como eu falei na live, né, porque os métodos não foram bons, mas os resultados vieram, em tese, porque o Sampaio ainda saiu ganhando, se não fosse aquele pênalti, ia vencer o jogo do Tum-Tum. E deve também sacar um dos seus volantes. O Guilherme França, ele deve sair para voltar o Isaldo. E, além disso, o Cavi e Pedro Teixeira devem seguir no time titular. E, porém, o Moreste volta para o meio de campo. No ataque pode ter algumas mudanças. O Eric Carral ou o Edson podem entrar como titular, certo? Pode ser um dos dois. Esse Edson também horrível, já em 2000, quando chegou aqui em 2022, era horrível, então deve estar pior. E talvez Gustavo Furtado ou Emerson Carioca possam ser sacados da equipe. E aí vem a provável escalação do Sampaio: Wellington no gol, Bal na lateral direita, Clebão e Felipe Cauã, meu Deus do céu, na zaga, Isaldo na lateral esquerda. Meio de campo, Cavi ou Pedro Teixeira, né, que podem disputar essa vaga, Peu e Matheus Moreste, e o ataque de Eric Carral ou Edson, misericórdia, Adriano e Gustavo Furtado ou Emerson Carioca. Né? E aí, com a equipe provável do ITZ, aí que é o que é o mais louco. Onde eu estou pesquisando, onde eu procuro normalmente para me basear para fazer esse vídeo, que é no GE, eles não lançaram, eles deixaram ainda a escalação do jogo do MAC, eles não fizeram essa alteração, do MAC não, do Luminense, né? Não fizeram essa alteração, acho que não vão mudar, porque eu olhei Mimica no time. Se Mimica do nada parou no ITZ, eu não estava sabendo. Tem 2 Mimica que estão jogando, mas não é o caso. Então eles botaram a escalação do Luminense da última partida e acabei tendo que pesquisar a última escalação que eles utilizaram contra o Luminense, o ITZ utilizou contra o Luminense, para a gente ter uma ideia, porque eu acho que não vai mudar muita coisa do querido treinador que é o Charles Guerreiro, né? Ele vem comentando também que a preferência é que eles consigam jogar, ao menos para manter a honra, ter um bom resultado, um empate ou uma vitória. A última escalação que o time teve foi do Redson, Caio, John, Tomás e Gustavo. Gustavo Nobre, Arthur Maranhão, esse negócio de escalação em ordem numérica é loucura. Arthur Maranhão, Felipe, Kaká, Rodolfo Júnior e Portuga. Inclusive, havia se comentado que, conversando com o meu amigo que acompanha mais o Campeonato Maranhense, está acompanhando os outros jogos, ele falou que a equipe do ITZ ela é muito focada nesse Kaká. Ele espera muito que o Kaká faça alguma coisa. Se você conseguir segurar o Kaká, fazer com que ele não jogue, o time morre. E principalmente depois que toma um gol. Depois que toma um gol, a equipe morre e aí já era. Então, além dessa escalação, temos também a arbitragem de lendário do monstro Mário Federico dos Reis Novais. A primeira assistência de Edna Cristina Santos Ferreira, a segunda de Elaine Cristina Matos e o quarto árbitro, ou quarta árbitra, Daniele Bispo Rodrigues. Então, bora lá. Eu vou ser bem sucinto. O Sampaio ganha hoje, mas só. O Moto vai entregar. MAC e Luminense, acho muito difícil não fazer um jogo de culpado. Pode acontecer do MAC querer botar para ganhar devido à crise que está tendo, da confusão que teve, não sei se vocês acompanharam, do presidente deles, o Frotinha Júnior, ir para cima de torcedores, né? Até ter cometido atos machistas contra torcedoras da Brava Maquianas, onde eu, inclusive, me solidarizei, não tem como. E a partir disso, talvez o MAC queira fazer a sua graça e vencer a partida e elimina o Luminense. Aí o Sampaio precisaria só de uma vitória, que esse resultado de vitória do MAC já colocaria o Sampaio nessa disputa e empurraria o Luminense, né? Se caso o Tum-Tum vença também, né? Já empurraria o Luminense para fora da classificação. E aí o que acontece? Tem muita chance de acontecer. Eu acho que é o jogo que eu estou mais em dúvida, é esse MAC e Luminense, acontecer esse empate de culpade.
E o IAP talvez empate com o Imperatriz, mas o empate também favorece o IAP, porque o Imperatriz já não disputa mais nada, o Imperatriz já não consegue mais se classificar, nem se livrar da disputa de repescagem. Ele teria que torcer por uma derrota do Tuntum e teria que vencer o IAP com uma quantidade grande de gols, porque ele conseguiria chegar na sua segunda vitória e iria passar o do que é o segundo critério de desempate. E aí ele teria que tirar, eu acho que quase 20 não, perdão. Ele teria que tirar um número muito grande de saldo. Corrigindo a informação que eu dei durante essa parte do vídeo, esta combinação que vocês estão vendo na tela é a necessária para o Imperatriz conseguir se livrar do rebaixamento. No caso, é vencer por 2-0, torcer para que o ITZ vença a equipe do Sampaio e o Moto vença o Tuntum. Então, dá para perceber que é uma situação extremamente complicada para o Imperatriz. Então o Imperatriz já está classificado para a repescagem e ele vai entrar, se ele quiser, ele pode muito entrar em banho-maria, jogar por jogar e no máximo botar, poupar a rapaziada já pensando nessa repescagem. Porque não tem mais nada a fazer, não tá nada a ser fazido. E o único que realmente está com a corda no pescoço é o Sampaio, que vai precisar jogar. E lembrando que já é logo em seguida. Tem os jogos de hoje, domingo, quarta-feira já é o primeiro jogo. É quarta e domingo. Então, tipo, vai ser batido. Então, todos os resultados se desenham para ser negativos em relação ao Sampaio Corrêa. E você não tem como ficar positivo ou achar alguma coisa boa nisso. Tudo bem você acreditar que o Sampaio ainda pode se classificar, vencer, o Moto não vai entregar, o Luminense e o MAC resolvem jogar a vida, querendo uma classificação melhor, o Moto resolve jogar bola. Pode acontecer, né? A gente não sabe, mas a real é que hoje a gente está pensando em se salvar. É isso. Se salvar desse acesso, acho que é a principal luta do Sampaio hoje. Então é isso, muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Lembrando, live pós-jogo ali às 7 horas da noite, depois do fim do jogo, do jogo Sampaio e ITZ. Falou.